Boa noite a todos. Aqui é o Caleb, sou coach de pontos fortes. E esse aqui é mais uma live do movimento Talentos Unidos. Talentos Unidos é um movimento de coaches de pontos fortes certificados pela Gallup no Brasil e no mundo, em que a gente está buscando aqui compartilhar conhecimento e também fazer atendimentos para ajudar as pessoas agora nesse momento de crise. Acreditamos que se você pode ter mais consciência sobre seus talentos, você vai poder lidar melhor com situações difíceis, você vai poder olhar tanto a questão profissional quanto pessoal. Então, nós coaches nos juntamos aqui para poder, primeiro, fazer essas lives, para poder passar conceitos e apresentar casos reais, igual hoje. Essa semana toda a gente tem feito entrevistas, essa aqui é a terceira da semana. Hoje eu tenho a Léo aqui, daqui a pouco eu já peço para ela se apresentar. E a gente vai ter então a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês de como trabalhar nossos talentos podem ajudar, tanto na vida profissional quanto na pessoal. E vocês verem que no final não é um processo em que fica, né, com o coach ou com a coach, é uma coisa que fica com a própria pessoa. Aqui a gente tem uma jornada de autoconhecimento em que começa com um teste online que a pessoa responde, que revela seus 5 principais temas de talento, que estão aqui escritos. Vocês podem ver aqui, né, o da Léo: carisma, estudioso, comunicação, realização e estratégico. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre a trajetória dela. Vocês vão ver, a história dela é muito legal. Nós já nos conhecemos há 10 anos, olha só que legal, né? De longa data. Trabalhávamos, de longa data, né? Somos amigos, e eu tive a oportunidade e a honra de poder ser coach dela num momento de transição de carreira bem importante na vida dela, né? E hoje a gente consegue ver grandes frutos do que ela colheu, de coisas que a gente trabalhou lá atrás. E assim, dá uma grande satisfação, né? Tanto como profissional como como amigo, de poder acompanhá-la na trajetória dela, né? Então, a todos que estão entrando, Ives, Franciele, sejam muito bem-vindos. Léo, você poderia se apresentar então para a gente, por favor? Então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Eleonora Diniz. Eu tenho aí 30 anos de carreira. Na verdade, eu comecei. Até o Caleb fala que eu sou. Eu já tenho, acho que é o primeiro ponto aí vamos dizer, de mudança aqui. Eu fui estudar tecnologia em 87 e eu tenho aí, só de mercado financeiro, 24 anos. Saí em 2016. E depois disso eu comecei uma carreira solo e foi aí que surgiu essa história dos pontos fortes. Mas hoje eu sou consultora, eu sou professora, eu dou aula em 7 escolas. Eu dou aula na SPM aqui em São Paulo, FGV, USP, Piracicaba, dou aula em Vila Velha, já dei aula em Lages pelo Senac, já dei aula na Digital House, já dei aula como é que chama? Ah, não, dou aula ainda na Impacta. Então, ou seja, tem uma carreira de professora aí super, assim, que não estava no meu radar tão cedo de acontecer. E também sou palestrante. E assim, ultimamente eu tenho feito também live, né? Eu começo a brincar com o pessoal que eu comecei a virar. Então, assim, já tem uma carga de lives aí já de um tempo, né? Mas eu acho que essa vida mudou muito a minha carreira, né? O Caleb sabe bem disso. E, e eu acho que eu tinha uma inquietação no mercado financeiro que muitas vezes, pela minha condição de ser mulher e estar numa área extremamente técnica, que tinham muitos questionamentos, né? Acho que talvez a primeira questão de eu ir ter estudado TI em 87 já é uma quebra de paradigma, né? A gente não tinha essa coisa de mulheres estudando tecnologia. A gente vê um pouco dessa movimentação hoje, mas não existe essa movimentação lá há mais de 30 anos atrás, né? E eu, quando eu fui para o mercado, eu comecei a trabalhar numa área de tecnologia. Então, era assim, tinham 50 homens e eu. E aí já era assim, e por muitas vezes eu era... As pessoas, assim, às vezes tiravam um sarro. Era assim, não era aquela coisa de ser um bullying, né? Ou de ser uma situação tão... que a gente vê hoje tanto nas empresas, né? De como é que fala? De assédio, né? Não existia isso, mas existia aquela coisa assim. Quando a gente era pequeno, né? Não era pequeno, as pessoas não tiravam sarro e ninguém achava que era bullying, né? Hoje não, hoje tem uma conotação, né, muito mais pesada. Mas assim, eu sabia que existia uma certa restrição pelo fato de eu ser mulher, e muita gente às vezes não acreditava no que eu dizia. Eu tinha um chefe que ele dizia para mim assim: ah, então,
eu queria que você tivesse tanta empolgação para o trabalho, e eu era super dedicada, quanto eu tinha, por exemplo, quando teve uma vez que a gente organizou uma festa na empresa, eu resolvi participar da organização da festa, mas não deixei de fazer o meu trabalho, né? E ele não se conformava que eu saía às 5h30 para depois ir estudar inglês quando eu saía. Então, assim, eu cumpria a minha tarefa, eu cumpria os meus compromissos, eu não deixava ninguém na mão, mas ele não se conformava e eu conseguia fazer meu trabalho para ele. Dedicação significava que eu tinha que ficar até tarde. Isso Uhum. para ele era o significado de alguém empenhado. E eu não, eu queria realizar aquilo. E olha a realização aí, eu queria realizar aquilo num tempo para ir poder estudar. Olha o estudioso. E aí eu queria estudar, porque eu queria fazer inglês, né? E era muito, assim, era maluco. Ele só ficava feliz quando eu estava, na verdade, de férias, porque aí eu podia ficar até 7h30 no trabalho, né? Era engraçado. A contrapartida é que quando eu fui trabalhar com internet em 91, Uhum. desculpa, em 91 não, eu fui trabalhar com internet em 99. Ah, Eu tinha para mim, a internet era um terreno novo para ser explorado, né? Porque poucas empresas, né? Só para assim, para as pessoas se conceituarem, né? A internet nasce em 91. Oficialmente, os primeiros domínios aqui no Brasil são liberados a partir de 94, 93, por aí, mas ainda eram os domínios restritos para as universidades. Depois, os domínios comerciais passaram a ser liberados em 95 e o Bradesco foi o primeiro a registrar um domínio. E junto com o Bradesco tem a CEMIG também, que também registrou um domínio comercial, o .com.br. Eu fui trabalhar com internet em 99, então você imagina, era assim, a área da moda, né? E eu tinha uma necessidade de conhecer, e eu me envolvi em inúmeros projetos. A minha chefe ficava assim, gente, como é que você consegue? Eu falei, então, né, é que eu quero experimentar tudo, eu quero aprender de quer tudo. aprender tudo. Porque era tudo novidade, Uhum. entendeu? Era tudo novidade. E aí eu peguei e falei assim, e aí eu ficava até tarde no trabalho, porque era uma coisa totalmente nova para mim. Aquele primeiro trabalho que eu fazia tinha um conhecimento que eu já dominava, então eu conseguia fazer dentro do prazo. Não tinha vamos dizer assim, um desafio para aprender algo novo. E eu sou movida por esse desafio de toda hora aprender algo novo. E eu acho que isso faz. Aí eu fui entender, assim, quando eu fiz o meu teste, quando eu vi o estudioso, eu falei, cara, entendi. Eu tenho uma sede de conhecimento, eu posso não ser, às vezes, o cara mais aprofundado, né? Não me aprofundo, às vezes, tanto, mas eu gosto de diversificar. Eu gosto de conhecer várias coisas e correlacionar essas coisas. Uhum. E aí, a minha formação, olha que discrepância, né? Para quem não me conhece, a discrepância. Eu fui estudar TI, mas depois fui estudar design. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim: gente, como é que se mistura dois temas que não tem absolutamente nada a ver? Mas na minha cabeça fazia sentido. Uhum. E aí eu resgato um outro talento aqui, que é o estratégico. Então, mas olha que engraçado, tudo isso aconteceu naturalmente sem eu saber quais eram os meus talentos. Quando eu descobri, eu comecei a fazer um resgate de tudo que tinha acontecido comigo. Eu falei, olha o estratégico aqui. E o estratégico entrou nesse momento. Quando eu fui fazer design por gosto. Mas tinha uma coisa no design, na época, quando eu fui fazer, que me chamava atenção. Eu fui fazer design em 95. 5, 6, 7, 8. 95. Mas vamos pensar, se a gente pensa que em meados dos anos 80, início dos 90, a gente teve um boom de computação gráfica, Uhum. principalmente em TV. E aqui no Brasil, né, quem começou a explorar isso foi a Globo. Então, tudo que o Hans Donner fazia, para mim, era sensacional. Eu falava assim, cara, olha, eu estudei tecnologia, mas eu podia estudar esse negócio, né? Esse negócio de design é um negócio sensacional. E eu fui atrás, fui entender. Aí sabia que o Hans Donner era design, eu fui fazer design, porque eu admirava o trabalho do cara e admiro o trabalho dele, né? Tudo que ele fez na época era sensacional, né?
E eu ficava assim, toda vez tinha uma abertura de novela, uma abertura de Fantástico, uma abertura. Aí eu queria ver, meu, será que eles vão passar o making off? Eu queria assistir, eu ficava assistindo, tentando ver video show para ver se tinha o making off para saber. Eu falava assim, nossa, que genial isso! E aí eu entro para fazer design e talvez assim a segunda faculdade a gente encara de outro jeito, né? Uhum. Eu já fui focada porque eu queria fazer vinheta de televisão. Então era aquela coisa, né? Eu tinha o estudioso de pegar algo novo, né? Vamos dizer que por trás do design tem a questão da comunicação, né? E Uhum. tinha a questão de realizar. Eu já sabia o que eu queria realizar, né? E eu enxergava lá na frente, como o estratégico diz, né? Ou seja, você enxerga às vezes oportunidades aonde as pessoas às vezes não estão percebendo, né? Uhum. E aí, nesse momento, eu entro para fazer design e procuro a professora. Aí eu acho que entra um pouco do meu carisma, porque eu chego para a professora, ela não me conhecia, nem mais magra, nem mais gorda, e ela fala assim: quem é você? Aí ela falou assim, aí eu falei, então, professora, eu tô no design, né? Tô fazendo design e tal, e eu quero fazer, eu queria trocar umas ideias com você, eu queria que você fosse minha professora orientadora, né? Ah, então, você tá em qual turma? Eu falei assim, acabei de entrar. Ela, hã? Como assim? Eu falei, eu acabei de entrar, mas sabe o que que é? Eu quero começar a preparar meu TCC desde agora. Gente, qual é a probabilidade de um aluno entrar na faculdade querendo, sabendo o que queria fazer e já procura o professor que quer ser seu orientador? E eu fiz isso porque ela era professora da minha irmã. Então, minha irmã já Ah, tinha, eu tinha uma referência dela. uhum. E ela falava assim pra mim, meu, de onde você veio, né? Eu falei, não, é porque eu quero. E eu vou dizer pra você, eu fiz 4 anos de faculdade, não sabia se eu ia trabalhar com design ou não, mas eu fiz por gosto. Eu fiz porque eu Uhum. curtia aquilo. Todos os dias que eu ia para a faculdade eram prazerosos para mim. E aí eu acho que isso traduz um pouco dessa história do talento. Quando a gente está usando boa parte dos nossos talentos, né, e principalmente e os principais, eles nos ajudam. Assim, para a gente deixa de ser obrigação. Você se sente feliz de fazer isso. Então eu tinha o estudioso, eu tinha a comunicação, eu tinha uma meta que era a realização. Eu enxergava lá na frente, eu falava assim, meu, esse negócio aqui, inclusive entrou uma pessoa agora, que é o Eduardo, e ele é casado com uma amiga minha, e essa amiga minha falava assim para mim, a Alessandra falava assim para mim, eu falava assim, olha, eu vou fazer um projeto de vinheta pro programa do Jô Soares. Ela falava assim, Eleonora, menos, né? Já se viu, você vai fazer um negócio? Não, eu vou, você vai ver, eu vou ser entrevistada no programa do Jô. E ela tirava um sarro da minha cara, ela brincava comigo, né? De boa, brincava de boa. Mas ela falava assim: ah, Eleonora, tá bom. E depois ela me contou que ela achava assim: ela falava assim, meu, Eleonora viaja, né? E aí, assim, né? Já vou fazer um spoiler aqui, tá, Calé? Eu fui no programa do Jô. Ah, depois você tem que mostrar o vídeo, o pessoal tem que achar. Você guardou esse vídeo? Eu não lembro. Não, tá, não, tá. Se vocês acessarem meu canal no YouTube, Eleonora Diniz, vai estar lá a minha Tá entrevista no vendo, ó? programa do Jô Soares. E aí, e o último ano dessa faculdade foi sensacional. E aí eu acho que nessa eu usei, claro, eu usei acho que todos os meus talentos. Por quê? Porque eu procurei a Rede Globo. A Rede Globo mandou para mim praticamente todos os making-offs de vinhetas do Hans Donner. E a minha professora falava assim, como é que você conseguiu? Eu falei, eu não sei, né? Eu liguei. Aí eu acho que entra o carisma. Então, o carisma, acho que entra um pouco dessa coisa do convencimento, né? Então, entrou o carisma, entrou a comunicação. Então, eu fazia uma comunicação, tentava fazer uma comunicação bem profissional. Eu não me posicionava como um aluno, né? Eu me Hum, posicionava como alguém que queria que tinha um projeto, né? uau. Eu acho que eu usava isso, né? Então eu Uhum. fiz isso com a Globo, eu fiz isso com o SBT. Eu procurei a produção da SBT, porque eu já estava na SBT nessa Ah, época. tá. E aí eu me lembro de procurar o Villain. Aí eu falei, olha, e era assim, né? Eu, maior cara de pau. Eu ligo para o SBT e falo assim, então eu quero marcar uma reunião com o Villain. Meu, o Vini é o diretor do programa, né? Eu falei assim, então, sabe o que que é? Eu sou do Mackenzie, eu fazia Mackenzie. Eu sou do Mackenzie e eu queria, na verdade,
fazer uma entrevista, eu preciso entrevistá-lo, porque eu tenho um projeto que pode, de repente, ser interessante, eu queria a ajuda dele. Aí ele pegou, aí o pessoal, eu consegui. Na verdade, eu até, assim, tem uma amiga que já faleceu e ela brincava comigo que meu mapa astrológico naquela época era extremamente favorável. Então, a astrologia é um dos assuntos que eu gosto. Então, olha só, né? Estudo TI, estudo design, eu gosto de astrologia, é aquela coisa, é o estudioso, né? Não tem Uhum, jeito. Eu vai uhum. explorando um monte de coisas e tenta juntar tudo isso. Então ela dizia, no meu mapa eu tinha um período astrológico favorável, né? E aí, bom, eu consegui, fui lá, acho que eu fui umas 4, 5 vezes no programa do Jô Soares. Eu ia, eu media o palco. E aí nessa época entrou uma moça para fazer o projeto comigo, ela não tinha projeto de TCC, e aí ela entrou comigo e a professora falou: "Olha, ela só pode entrar se você ampliar o escopo". Eu falei: "Não tem problema. Eu quero fazer o cenário também". Então, assim, ela entra, a gente faz o cenário, tudo bem? E eu já tinha ideia do cenário na cabeça, porque eu queria usar o cenário na vinheta. Olha isso. E aí, bom, não contente em ter falado com o Globo, em ter falado com o SBT, lá vou eu com a minha, sei lá, estratégia, comunicação e tudo mais. Eu fui atrás, cheguei à professora e falei assim: você tem algum contato fora do país? Aí ela falou assim: não, eu não tenho, mas tem um professor que tem. Eu falei: então tá bom, me passa o contato dele. Aí liguei pro cara. Eu na maior cara de pau, ligando pro cara. Impressionante. É, é aquela coisa, eu acho que de novo, eu acho que é aquela história do tipo, é, são os talentos que vão aparecendo e eles fazem tanta diferença na forma. Você tem uma ideia, eu liguei 4 vezes pro cara. Era aquela coisa, eu queria realizar isso. Eu não estava contente de só ter aquele escopo dentro do meu trabalho. Eu queria um escopo internacional no trabalho. Porque eu pensava assim, se eu não puder trabalhar com design, eu vou ficar realizada com esse projeto. Então, olha Uhum. aquela coisa, né? A realização. O projeto, essa vinheta tinha que acontecer. E aí bom, conclusão, consegui ligar 4 vezes para o cara. O cara me recebeu e falou assim: olha, eu tenho um contato em Los Angeles, te ajuda? Eu falei: nossa, perfeito, lindo. Eu falei: trabalhar com cinema. Eu falei: melhor ainda. Pode me passar o contato. Los Aí lá fui Angeles. eu. Olha isso. Me passa o contato. Lá fui eu. Beleza. Fui lá, liguei pro cara. Liguei pro cara. Na verdade, eu acho que eu liguei mesmo. Eu gastei uns impulsos. Eu tinha celular na época já. Eu gastei uma bica de celular, mas eu falei: eu vou ligar para esse cara. Eu não vou mandar e-mail. Eu quero ouvir a voz dele. Eu preciso mostrar para ele que eu estou empolgada, que eu quero fazer esse negócio. Uhum. Bom, o cara resolveu me ajudar. Não, venha. Lá fui eu para Los Angeles nas férias de junho, julho. Fui eu para Los Angeles. E aí chego na porta da empresa do James Cameron. Aí eu falei: Ah, James caraca, Cameron! Chegou do James yes! Cameron, como pode isso? Como pode isso? Cheguei na empresa do James Cameron. E aí, esse cara, para ser mais esplendoroso ainda, era o cara que participou do time de efeitos especiais do Titanic. Uau, uau. Aí eu falei: caraca, sabe aquela coisa que você fala assim? Eu conto essa história, as pessoas falam assim: tem certeza que aconteceu tudo isso? Eu falei: então, eu às vezes me olhava assim, eu falava assim, me belisca, porque eu não. É impressionante, né? Como é que Sim. eu tinha chegado tão longe? E detalhe, sabe onde eu trabalhava nessa época do banco? Nessa época eu já Ah, tinha, eu entrei no Banco Nacional e eu já tinha passado por uma fusão. Eu trabalhava no Unibanco nessa época. uhum. Mas olha que coisa maluca. Eu trabalhava na controladoria. Gente, trabalhar na controladoria é trabalhar com número, é trabalhar com balanço. Gente, como é que eu consigo fazer? Como é que eu conseguia? As pessoas na controladoria achavam eu meia maluca, porque como é que você trabalha na controladoria e vai lá pintar, desenhar casinha na faculdade? E eu ficava quieta, sabe? Deixava o pessoal falar, no tipo, ah, tá bom, vai, eu vou fazer casinha, vou pintar casinha, mas, né? Aí foi interessante porque nesse momento aí quando eu fui para Los Angeles, as pessoas, nossa, mas você vai? Eu falei: vou visitar um estúdio de cinema. Aí as pessoas assim, nossa, né, que demais e tal. E aí eu fui, conheci esse cara,
e para não ser suficiente, aí conheci um cara que ele me apresentou uma outra pessoa, um outro é, profissional lá que trabalhava em Los Angeles. Ele trabalhava na Fox, mas ele era um dos animadores de Toy Story. Aí eu Ah, falei, não, não acredito que o cara era de... Não, ele trabalhou no Toy Story. Eu tive a manha de assistir Toy Story para ver os créditos, para ver se o nome do cara tava lá, e o nome do cara tava lá. é verdade. Era de verdade, eu tava conhecendo um cara, sabe, assim, eu falava assim, gente, e eram os caras que trabalhavam com efeitos especiais. Eu falava, meu, eu achava incrível, né? Voltei de Los Angeles e falei, bom, agora eu tenho que produzir minha vinheta. Eu falei, nossa, né? Volta para a realidade. Depois de ter visto tudo aquilo, né? Volta para a realidade. E aí a gente volta para a realidade, faz a vinheta, prepara, deixa tudo pronto. Na verdade, a gente foi viajar com tudo pronto, praticamente. A gente volta só para gravar e chega em dezembro, apresenta o TCC. Isso foi numa segunda-feira, se não me engano. Aí, eu segunda ou terça, e eu na quarta-feira, era o último dia de gravação do Jô Soares, eu fui pro programa do Jô. Mas fui não pensando em ser entrevistada, não era o Uhum. propósito. O propósito era somente apresentar. Quando a gente apresenta, o Villain fala assim, cara, tá demais esse trabalho, eu vou mostrar pro Jô. Eu falei, então. Ele falou, você não quer pegar isso amanhã? Eu falei, então, Villain, sabe o que que é? Já faltei no trabalho. Eu fico aqui, você mostra pro Jô, que o Jô chegar umas 3 da tarde. Eu falei, então, mostra pro Jô e depois eu vou embora. Eu fico aqui esperando. E aí, nessa brincadeira, o Villain volta e fala assim, faz o seguinte, volta assim, meu, o Jô adorou. Falou pra você, fica na plateia porque ele vai te chamar. Eu, como assim? Ele vai te chamar, ele vai te entrevistar e vai mostrar teu trabalho. Aí eu falei, caraca, não tô acreditando num negócio desse. E aí foi isso, assim, acho que esse é o ponto que assim, celebra, né? Por mais que eu tivesse apresentado o TCC na faculdade, tinha tirado 10, né? No dia a gente concedeu uma entrevista para a TV Mackenzie, mas ter ido ao Jô e ter apresentado aquilo como um projeto e foi incrível que além de ter feito a vinheta, a gente também fez o making off. Porque era algo que o Hans Donner sempre fazia. Eu falei, meu, eu quero fazer que nem Hans Donner, né? Fantástico, Léo. E olha só que legal, né? Então, ó, você conversou com o Jô Soares, agora está conversando comigo, olha só que coisa maravilhosa. Estou me sentindo um pouquinho É, dele também, né? E olha e só que interessante, gente, quando vocês veem a Léo falando, olha a empolgação que ela tem, olha só como é, brilha os olhos, olha que história fantástica de quão longe ela conseguiu chegar sendo estudante, sem medo, né? é, Enfrentando cada situação, conhecendo gente, usando seus talentos de uma forma não consciente, isso que é o mais interessante, porque naquela época ela não conhecia. Ela chegou e foi não, sendo ela mesma, vamos lá, vamos que vamos. Poder é verdade. trabalhar, poder estudar, poder buscar contatos, né? Ela Foi. superou diversos desafios aqui, ainda no meio em que ela não era vista como alguém comum. E ela nunca foi alguém comum. Isso é muito legal, né? Como a gente pode ver, como cada pessoa pode ser especial aplicando o que você tem. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente não é reconhecido onde a gente está, Ou a né? E gente também quantas nem vezes a gente sabe do sofre? talento, né, né, Isso, e às Caleb? vezes nem tem consciência, né? Então aqui, vamos trazer a história um pouco mais para frente, então. Conta um pouco como é que foi você poder se reinventar num momento, né, de transição e Yeah. como é que conhecer seus talentos, né? E aí um trabalho até de coach comigo, que eu tive o prazer aqui de estar com você, né, e te auxiliar nesses primeiros passos, né? Como é que isso pode te ajudar a você poder galgar novas etapas, né? Chegar onde você chegou, que, né? Eu também vou dar o spoiler aqui. Então, ela esteve no RD Summit, né? O maior evento aqui sobre marketing digital do país. Esteve no palco principal com quantas pessoas? Só assim, poucas pessoas, quantas são? 5.000. Ah, só 5.000, coisa pequena, não é uma coisa maravilhosa, 5.000 pessoas, né? É, Então, assim, é, com esse jeito maravilhoso que ela tem de contar as coisas, explicando algo que é difícil, que é analytics, mas ela fala é, com linguagem de negócio. Então, assim, é. é muito legal trazer isso, né? Então, conta um pouquinho para a gente aqui como é que foi essa sua fase de transição e como é que conhecer seus talentos e trabalhar em cima deles te ajudou nesse processo. É. Eu acho que assim, eu acho que eu tenho dois momentos de transição. Acho que esse projeto do Jô abriu portas para eu trabalhar com internet, então foi por causa disso que eu fui trabalhar com internet em 99. E aí
tem um gancho para eu fazer com esse momento atual, que quando eu fui trabalhar com internet, eu não era mais de tecnologia, eu era de negócios. Então, eu Uhum. passei a entender o outro lado da moeda. Então, eu sempre fui da área técnica, fui entender o que marketing queria, o que negócios queria. Então, eu tinha um conhecimento técnico do banco, mas não tinha um conhecimento de negócio. E a área de internet, no final das contas, me proporcionou isso, né? Uhum. Claro, nesse momento aqui, né, de 99 até 2016, a gente tem uma nova fusão, que foi aí que eu conheci o Caleb, né? A gente tem uma nova fusão, que é Itaú com o Unibanco? Unibanco, e o Itaú já tinha passado por uma fusão com o Boston, da onde o Caleb tinha vindo, né? E aí essa fusão, acho que a minha foi 2010. Foi 2006. Não, a minha foi Ah, 2008. A é. sua foi 2006, acho que a A minha minha foi foi 2006. 2008. É. Então, de 2000, e eu continuei na internet até 2016. Uhum. Já tinha, na verdade, já tinha passado por projetos em várias áreas. Eu voltei para a TI. Houve uma reestruturação, né, na época ainda em Unibanco. Aí eu voltei para a TI. Mas quando acontece a fusão com o Itaú, a gente, claro, existe sempre, toda fusão existem gaps ou seja, existem processos de condutas completamente diferentes das empresas. E aí, em 2016, até pela política que o Itaú estava adotando na época, eles começaram a cortar, Hum. já fazia parte aí de um corte de orçamento, né? Eles passaram a cortar pessoas que tinham muito tempo. E eu estava Uhum. nessa lista, né? Inclusive, né? Só que Caleb resgatou até um e-mail que quando ele saiu, eu dizia no e-mail para ele, falei assim, olha, então, ele dizendo que ia ser professor. E eu falava assim para ele, poxa, olha, ainda quero fazer isso um dia, né? Foi tão engraçado que ele achou o e-mail. E eu falei assim, caraca, eu falei isso para ele, cara, olha o que eu faço hoje, né? E aí eu saí em 2016. Eu estava no meio de um projeto que para mim era uma realização pessoal muito grande, porque essa história de trabalhar com analytics vem desde 2001. Eu estava no dia, assim, eu nunca vou esquecer, né? No dia que as torres caíram, eu estava Uhum. fazendo curso de analytics. Aí, então, desde 2001, trabalhando com analytics, e aí, saí em 2016, o banco pagou um processo de outplacement para mim, e eu fui fazer, eu tinha um coach, a minha coach era ótima, eu esqueci agora, eu não consigo lembrar o nome dela. Mas a minha coach era ótima e ela falava assim para mim: poxa, mas você tem tanto conhecimento. Que olha o estudioso, né? Você tem tanto conhecimento, você pensou em ajudar as pessoas com isso? Eu falei assim: olha, não sei, né, se eu consigo fazer isso, né? Como é que eu poderia traduzir tudo que eu sei ou aplicar tudo que eu sei de alguma forma? Eu falei, não, mas você podia fazer uma consultoria, né? E aí, bom, aí tinha uma moça que fazia também na época, e aí ela falou assim: olha, tem uma amiga para te indicar. Aí tá bom, fui fazer a consultoria, meu, o negócio deu certo. Fui fazer a consultoria e falei: nossa, acho que eu achei um caminho, né? E aí, nesse momento de achar o caminho, sempre trocando figurinha com o Caleb, né? Caleb veio falar para mim dos talentos. Falei, Léo, você não quer fazer esse negócio? E aí, eu até, na época, ele falou assim, ó, você vai me ajudar também a validar o modelo, porque de certa forma você também queria validar, né, o processo, né, o teu Sim. processo, Uhum. né? E aí eu falei assim, Caleb, tá bom, já que eu vou validar o seu modelo, vamos validar o meu também, aí eu faço para você o negócio do teu site. Então a gente, no final das contas, fizemos uma permuta. Eu fiz uma consultoria para ele, né? E a gente tinha essa moeda de troca, a gente faz devolutiva um para o outro, de que cada um pode melhorar, né? E aí, quando a gente começou a fazer, e aí nossa primeira reunião, o Caleb me entrega os meus 5 talentos. Aí eu olhei e falei, carisma, mas o que é essa história de carisma? Eu não sei se eu sou assim. Porque a gente olha para o carisma e acha que o carisma é algo, como é que fala? Ai, você ser super carismático. Acho que tem isso, mas tem uma coisa que o carisma fala muito, que é a coisa de você quebrar o gelo com as pessoas, né?
E eu fazia isso de forma natural. Olha o que que eu fiz quando eu tive que falar com o Jô Soares, com o Willing, com quem fosse. Eu fui conhecer o Hans Donner, inclusive. Eu nem finalizei aquela história, mas no ápice da história eu fui conhecer o Hans Donner pessoalmente. E é aquela coisa de quebrar o gelo, né? E quando a gente foi falar, a gente começou a pensar nos talentos para aplicar no meu trabalho. Então, como é que eu Uhum. quebrava o gelo com o meu cliente? Como eu transmitia para o meu cliente uma confiança, ou seja, se eu sou estudioso, eu tenho muita bagagem de conhecimento para passar para esse cliente, né? Como é que eu ia fazer para tipo assim, traduzir para esse cara de uma forma muito mais básica, simplista, algo que era um trabalho que muitas vezes as pessoas nem sabem dizer, meu, o que é analytics, né? No fundo, a gente começou a perceber que todos esses talentos, e aí tinha o realização, porque eu queria, na verdade, fechar o contrato com o cliente, mas tinha uma questão de chegar no estratégico e mostrar para o cliente assim, olha, com analítica você pode isso, você pode chegar aqui, você pode ter esse tipo de benefício. E foi assim que a gente começou. E aí, nesse momento, a gente começou em 2016, não foi, Caleb? Foi, Segundo semestre? foi. Isso aí. Aí surgiu uma. Eu fiz uma palestra lá na Oxigênio, Uhum. até o Caleb Eu foi estive lá, eu lá. estive lá. Você teve lá na minha palestra no Oxigênio. E aí, depois eu me lembro de ter surgido a primeira oportunidade para eu fazer uma aula, fui falar de analytics para o pessoal da Bayer pela FGV, né? E aí, assim, a professora que me contratou, e ela falou assim: olha, você entende. Ela primeira, vamos dizer que ela validou meu estudioso. Ela falou: você entende, você fala bem, mas você precisa aumentar seu repertório. Eu falei: caraca, aumentar meu repertório? Será que eu tenho que estudar outros cases? Acho que tinha umas coisas nesse sentido que eu pensava, né? E aí a gente começou a ver a questão dos pontos fortes quando eu passei a lecionar. Uhum. E aí a gente me lembro muito bem desse dia que a gente começava a falar e dizia assim. é, então, Léo, eu me lembro que a gente falava assim: o Léo, a questão do carisma é aquela coisa, você tem que. Você vai chegar numa aula, as pessoas têm que. Você tem que gerar empatia com as pessoas, porque o carisma tem um pouco dessa coisa, né? Da gente gerar empatia, se pôr no lugar do outro e tentar e resgatar isso, né? Fazer o cara prestar um pouco, quebrar esse gelo, né? O professor quebrar o gelo com os alunos e engajar a aula, né? O estudioso, nesse caso, era extremamente importante. Por quê? Porque o assunto analytics, é só fazer um parênteses aqui, né? O analytics, na verdade, é uma ciência onde a gente estuda os dados de comportamento do site de qualquer empresa. Então, como é que isso é feito? Existe um processo de captura, essa captura vai cair numa ferramenta, então basicamente os grandes sites, a maior parte dos sites usam o Google Analytics, então a gente captura os dados, joga no Google Analytics, ele gera um monte de estatística e a gente analisa esses relatórios. Com isso a gente consegue entender como o usuário navega no site. Isso é uma coisa extremamente complexa de se explicar. Estou falando aqui num parênteses muito simplista, mas assim, implementar isso não é algo tão trivial, né? E aí a gente começou a falar assim, bom, Léo, vai ter que estudar, por quê? Porque eu não posso trazer para o meu aluno somente um contexto de banco. Eu tinha que trazer outros contextos. Senão, a aula ia ficar chata, eu só mostro um ponto de vista, que era o banco. Afinal de contas, né, 24 anos era a única referência que eu tinha. E aí, a comunicação, óbvio, total, fazia total sentido a comunicação na aula porque eu tinha que transmitir aquele conhecimento. Claro, no início acho que eu era um pouco mais técnica e eu Uhum. percebo que a cada dia que passa eu vou olhando e para mim é importante o feedback do aluno, o feedback das pessoas, para que eu melhore essa comunicação, né? Eu acho que eu falava muito mais rápido, hoje eu já falo um pouco mais devagar, eu acho que eu pronuncio melhor as palavras, acho que a comunicação também faz parte disso, né? Ou seja, também saber ser claro, né? Eu acho que para mim a realização na aula
tem a realização de expor o que eu sei, de ensinar o outro, mas tem uma realização de querer concluir aquilo, sabe? De fazer daquela Uhum. aula uma aula bacana, né? E acho que tem um ponto super legal aqui, né, para aqueles que tiverem interesse também em conhecer um pouco mais do trabalho da Léo, só para vocês saberem, né? Eu continuo sendo cliente dela, então todo dia eu olho os painéis que ela já construiu para mim para saber se o meu site está indo bem ou não, né? É o meu mapa para saber se estou dando certo na internet, se o Google sabe que eu existo ou não, né? É, um ponto legal, acho que do que ela traz, a Léo por ter realização, ela quando ela monta a aula, ela não quer que você termine com uma coisa teórica. Ela não fica feliz Sim. se você terminar com o negócio teórico. Ela quer montar um negócio para você sair fazendo. Então, assim, você vê que a própria construção da aula dela, né? Se você quiser isso, Ó, o mostra o meu seu framework. negocinho Ela aqui. construiu um framework fantástico, né? Então, depois É, vocês podem olhar com carinho no perfil dela. Mas, assim, qual que foi a sacada dela? O processo de analytics é difícil. É um negócio ultra técnico, que normalmente está é, na mão de quem faz TI. Só que ela tem a visão de negócio. Então, ela consegue falar para você, olha, é o seguinte, como é que você converte uns cliques aqui e umas navegações e mais venda. insights, Como é que né? você consegue tomar decisões de negócio com isso? Quando ela fez isso para mim, a coisa fantástica foi o seguinte, eu comecei a olhar, espera aí, mas esse negócio que você escreve no blog, esse aqui, para mim foi fazendo sentido, como estratégico, eu falar, agora eu já sei melhor como é que eu posso guiar os meus potenciais clientes pelo meu site para poder acessar meu conteúdo e quem sabe isso vai virar depois venda, vai virar atendimento, né? Então, para mim, na visão de negócio, foi super útil poder entender isso de uma forma prática. Porque se ela só chegasse e falar, eu vou te ajudar aqui, para você poder botar o negócio no Google e aparecer, parece muito assim, tá bom, né? Algoritmo, como é que funciona? Isso é muito É, abstrato, mas ela conversa no nível de negócio. Então, o que é interessante é que ela é uma professora que não é voltada para te ensinar teoria de internet do Analytics, ela quer que você consiga fazer na prática. Né? E eu acho sim. que aí você vê como a realização dela se expande e não fica simplesmente no ela quer realizar, dar aula. Não, ela quer que você realize também. Né? É bem disso. Acho que, assim, né? Isso é um material que eu demorei muito tempo, ó, para depois quem quiser, baixa lá no meu perfil, tá? Quem quiser entender um pouquinho de analytics. É, Isso foi algo que, assim, eu sofri muito enquanto eu estava no banco aplicando analytics. Então, é muito acerto e erro o tempo inteiro, é ajustando um fluxo que existia só na minha cabeça. No dia que eu comecei a dar aula, eu me lembro de uma aula, isso aconteceu numa aula lá em Vila Velha. E aí os alunos chegaram para mim e falaram assim, mas professora, não tem um jeito da gente seguir um fluxo para fazer esse negócio? Aí eles falaram assim, eu falei, caramba, por que eu não tinha pensado nisso? Porque o fluxo existia, mas na minha cabeça. Uhum, Eu fazia a aula, eu montava a aula com o fluxo que eu usava no meu dia a dia de trabalho, né? uhum, E aí eu falei assim, bom, tá na hora de de traduzir tudo isso numa linguagem fácil. Então, eu apresentei esse framework lá no RD Summit, e acho que o RD Summit é talvez vamos dizer, vai o terceiro divisor de águas, porque eu acho que tem assim, se a gente tiver que pensar falar em projeto, né? Mas se a gente vai uhum, pensar em milestones, né? Em pontos chaves que você tem, eu acho que talvez meu primeiro ponto, um ponto de estudar TI. Depois, para uhum, mim, é ter entrado ido estudar internet, ido para a internet, né? Claro, acho que tem um ponto aqui de quebrar totalmente, né, o contexto e estudar design, mas eu acho que assim, tem essa coisa de entrar na internet, e aí eu acho que eu tenho um ponto de sair, e eu acho que para mim isso, o RD Summit é um negócio, assim, eu fui para um evento em que, na verdade, as pessoas não me conheciam. uhum. As Fantástico. pessoas não me conheciam, Uhum, né? E o que acontece, né? Para quem não conhece o RD Summit, né? O Caleb está falando que é o maior evento de marketing digital no Brasil, mas assim, tem gente que diz que é o maior evento na América Latina. Vão mais ou menos cerca de 15 mil pessoas para um evento desse, né? São 3 dias de palestras, são mais de 150 palestrantes. E aí, o Summit tem uma coisa muito bacana, que é o público que vai favoritando, ou seja, eles liberam um app com todos os palestrantes, os temas, e os participantes vão lá e é, favoritam quais são
as palestras que eles querem assistir. E eu fui falar de analytics, né? Então, a minha proposta era de trazer 6 pontos macros de como você usava analytics no seu dia a dia, como é que você podia fazer isso, né? E assim, ninguém me conhecia. Claro, tinha um mini currículo meu, dizendo que eu era de mercado financeiro, que eu dava aula em algumas escolas. E isso, de uma certa forma, vai legitimar o meu trabalho, pelo fato de ter Uhum. passado, por exemplo, ter passado pela internet do Itaú, é um selo que, meu, a gente carrega e as pessoas falam assim, uau, né? Você trabalhar numa internet deste porte. E aí eu tinha um segundo momento de ser legitimada pelas escolas, né? E, uma coisa que eu fiz recentemente foi contratar uma consultoria para tentar ser reconhecida no mercado como um especialista, né? Uma expert no assunto. Então, vamos pensar, eu estava pensando em 3 estágios, né? Eu estava no estágio inicial, as pessoas ainda não me conheciam, né? E aí eu chego no Summit, essa história é engraçada, né? Eu chego no Summit, o Summit acontece quarta, quinta e sexta. E eu fui para o Summit na terça-feira, chegou um dia antes, porque a minha palestra ia ser na quarta, 11 da manhã, 10h30, por aí. E aí eu recebo um e-mail de uma pessoa do Summit, da organização, dizendo assim, olha, a gente queria que você chegasse logo no evento, tá? Porque a sua palestra é uma das primeiras. Tudo bem, ótimo, né? Aí eu falei, e como é que funciona o Summit? Tem um palco principal, com 5.000 pessoas no chão, né, sentadas. Ainda tem os camarotes, que deve dar mais umas 1.000 e poucas pessoas. Vamos pensar que no total ali dariam quase 7.000 pessoas, vai. E a gente tem o palco, né? O palco principal, e a gente tem as tendas. Então, tem tendas com 1.000, 1.500, 500 pessoas, tem as mini salas. Eu falei, bom, o tema analítica vai despertar interesse de algumas pessoas. Eu falei, eu palestrar numa tenda, né? Eu falei, se eu palestrar numa tenda, já estou feliz. 1.000 pessoas me ouvindo falar, 1.500, tá ótimo, né? Tá tudo bem. Para mim já era um desafio estar no Summit, né? Na verdade, eu caí no Summit porque eu fiz uma consultoria para o pessoal do Resultados Digitais e a pessoa com quem eu conversava falou assim, você palestra? Eu falei, olha, eu já fiz palestra no Oxigênio, eu fiz uma palestra no TDC, minha palestra no TDC foi transmitida pela internet. Ela falou, então tá, vou pegar o seu vídeo. Aí pegaram o vídeo, falaram, não, vamos chamar ela para vir palestrar. Beleza. Aí o cara falou assim, então eu falei, olha, foi o Paulo que me recebeu. Paulo, e aí, que tema que eu vou palestrar? Ele falou, não, você não está entendendo. As pessoas favoritaram o seu assunto. Você vai palestrar na plenária. Tá bom, plenária, quantas pessoas tem? 3.000 e tal? Não, 5.000 no chão. Quê? Você está dizendo que vai palestrar para 5.000 pessoas? Ele, para 5.000. Eu falei, caraca, cara, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu falei, putz, tanto se vocês forem ver o vídeo, e o vídeo tá no meu perfil do Instagram, e também tá lá no meu canal, eu entrei nervosa, porque, olha, vou te dizer, eu não tenho esse problema de falar, né? Então vocês estão vendo que Dá só pra eu ver, né? falo deu pra perceber, né? Só eu falo e o Caleb quase não consegue perguntar as coisas pra mim, né? A live só mais eu falando do que outra coisa. Mas aí, o que aconteceu? O cara falou assim, então, Léo, você vai palestrar na plenária. Caraca, cara, não tô acreditando. E detalhe, eu fui palestrar na plenária, é, na Logo após, verdade, né? logo após o presidente da RD falar. Então, o presidente Essa da é a RD primeira. abre o evento e eu sou a primeira. Gente, era assim, um peso enorme, entendeu? E eu entrei nervosa, obviamente, mas assim, chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Esquece que eu tô falando para 5.000. Tem uma luz na minha cara, eu só tô vendo um grupo na minha frente, falei, faz de conta que eu tô numa aula. E foi assim. Vocês Aham. vão perceber que na hora que eu mudei essa chavinha, porque eu falei assim, porque se eu fizesse de conta que que estava numa aula, naturalmente os meus talentos iriam aparecer. Fantástico. Então eu ia ter o carisma. Claro, eu quebrei o gelo na entrada, né? Fiz um quebra-gelo ali na entrada, mas assim, eu achava que se eu conduzisse aquilo como uma aula, eu não ia nem perceber.
E foi assim que aconteceu. Depois as pessoas vieram falar comigo, e aí acho que o feedback que eu tive, assim, da grande maioria, é dizer, é, nossa, você explica de um jeito tão fácil. É tão fácil entender a analítica do jeito que você fala. É tão claro, assim. Nossa, eu tenho tanta dificuldade de vender analíticas na minha empresa, e do jeito que você está falando, é tão fácil, né? Vou vender desse jeito, né? E Sim. aí eu apresentei esse framework lá no RD e desde então eu uso ele em aula, eu uso ele com cliente, mas era algo que foi sempre intuitivo, né? E eu acho que assim, esse ano não vai ter RD por causa, né, do corona, Uhum. o RD ficou para o ano que vem, mas vou levar outro estudo, né? Pretendo apresentar outro estudo no próximo RD do ano que vem. E vamos ver o que que vai dar. Não, parabéns. Acho que aqui Gente, a gente tem uma história fantástica, porque se você pega a Léo em 2016, quando ela foi desligada do banco, É, autoestima baixa, ela achava que sim. não funcionava, porque do jeito as coisas que ela fazia não era bem aceita. É. Esse negócio de analytics, ela tentou implementar várias coisas e fez, meio até contra gosto, né, da gestão. Dentro da minha gestão no Itaú, verdade. Não era valorizado aquilo. É. Mas olha só que virada, quando ela pôde sair de lá e começar a compartilhar todo esse conhecimento dessa forma Ai, a gostosa, dessa Catiane forma, falando, olha né? lá, a minha rainha do Agora ela é a rainha do Analytics. Analytics, né? Mas olha que interessante essa virada, porque ela podia ter saído e falar, agora então não sei o que eu vou fazer, vou tentar procurar outro Sim, emprego, vou, né? É um momento de crise, né? E uma crise de identidade, né? Que eu acho que isso é também. difícil, né? Porque você ficou muitos anos no banco, então de certa forma, minha vida é o banco, isso aqui que faz, todo dia vai, né? E Sim. nesse momento eu já estava, né, com alguns passos na frente na forma de empreender e poder trabalhar sozinho. Então foi muito gostoso a gente poder dividir um pouco desse tempo, porque era um momento então em que ela ia me ajudar no meu negócio, eu também poderia ajudá-la a se conhecer melhor e ela poder entender qual que era a vertente dela. Porque uma linha também seria, vou para uma grande consultoria, né? O que vai fazer? Você sai da empresa, já que Sim. então não tem emprego, vou arranjar emprego como consultora de uma empresa grande e talvez essa seja a vida, vou ganhar salário e fazer assim. Mas não, olha só, Uhum. ela enveredou um caminho não comum, ela foi virar professora, consultora da própria empresa, construiu então o Dr. Métricas, um sonho dela, que quando a gente conversou, falou, não, mas como é que vai sair isso aí? Não, era muito assim, muito abstrato. Eu falei, não, mas tem certeza? Alguém precisa disso, né? E aí, o que É. foi legal, né? O estratégico dela, quando ela começou a aterrissar coisas que já estavam na mente dela, mas não tinha como explicar, isso foi super Sim. válido, porque daí ela começou a trazer coisas para todo mundo e falar: olha só, eu consigo explicar para o pequeno empresário, para o médio empresário, como otimizar seu site para a internet. Grandes empresas não precisam da Léo, ou talvez precisem, porque não sabem fazer direito. Mas quando você. A ideia dela, como é que eu consigo. Olha só que legal, como é que eu consigo então disponibilizar esse conhecimento de você poder melhorar o seu ranking no Google sem precisar pagar para o Google? Para você naturalmente Uhum. poder ser ranqueado melhor, para que as pessoas te Sim. achem. E tudo isso tem técnica. E é um trabalho de bastidores enorme. Então, assim, quando ela começou a fazer isso e trazer isso para o contexto do ensino, é fantástico, porque você vê como deu uma mudança de chave para ela até de demissionar em 2016, ser palestrante no palco principal do RD Summit em 2019. Isso aqui é impressionante. Não, assim, nunca vi. 3 anos. Você já viu isso? Alguém já viu isso? Né? E, Eu não tinha noção disso. né? Eu não tinha noção de onde eu ia conseguir chegar, entendeu? E a coisa mais legal daí do que eu, né, de ter acompanhado tudo isso junto com você, Léo, foi porque, assim, você no começo não se sentia talentosa, você nem sentia que era especial, que era muito Não, triste, não porque, sentia, de não. certa forma, o ambiente onde você estava e a forma como você, é, Como eu a- saí, a como forma você como eu saiu foi muito saí triste, foi doída, né? foi E, dolorida, e aqui, né, a gente empatiza com todos aqueles que agora, nesse momento, também podem estar passando por situação semelhante. com Mas olha só, certeza. de sem ter perspectiva, ela pôde se empoderar dos seus talentos, ela pôde entender melhor como é que ela funcionava. A partir disso, quando ela foi construir aula, ela não seguiu uma receita pronta, desculpa. Ela começou a criar a própria forma de dar aula. Ela olhava e falava: quer saber como é que eu vou explicar isso? Não, desse jeito eu não vou seguir esse jeito de explicar. Eu vou explicar do meu jeito.
ela tem um jeito de explicar um conceito que é complexo, que é de tag, né? Tag é um nome em A inglês, etc. tag, é. Explica tag, por favor, pra gente, né? Você usa exemplo, eu acho fantástico. Então, eu tava pensando assim na aula, como é que eu vou explicar tag, né? O processo de analítica existe uma captura, e essa captura é necessária você fazer uma programação, né? Essa programação é chamada de tag. Como é que eu vou explicar tag para as pessoas? Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, tag vem do inglês etiqueta. Aí eu falei, quer saber? Aí um belo dia eu já tinha reparado, e sempre reparo em etiqueta, mas assim, a etiqueta da Zara me chamava atenção. Porque a etiqueta da Zara tinha a numeração da roupa, o preço, o código de barra, mas tinha uma range de numeração embaixo que é a range de numeração que aquela roupa foi produzida. E eu vou te dizer que tem muita gente que olha para a etiqueta nem sabe o que aquela numeração embaixo significa. E aí eu uso isso na aula. Bom, se aquela etiqueta da Zara não tem somente o preço, tem o número da peça que eu peguei do cabide. E ela tem a informação de outras modelagens que ela foi construída. Eu falei, bom, essa etiqueta já está mais recheada de dados, né? E aí eu fiquei pensando, se uma roupa na loja não tem etiqueta, eu não posso pegar essa roupa e levar até o caixa para pagar. Então eu faço essa analogia para o aluno, eu digo assim, olha, sabe como é que é taguear? É como se você colocasse etiqueta em todas as peças numa loja, para você poder pegar aquela peça e levar até o caixa para poder pagar. Só que não tem um ponto no Analytics que a gente tem uma tag que é chamada tag de página. E a tag de página ela não só captura a página, ela captura um monte de informações além disso. E aí eu uso essa tag da Zara como exemplo do tipo, olha, a tag da Zara, você olha, você está olhando o preço, mas ela tem uma série de significados para a Zara, e além tem alguns significados para nós, porque no fundo ela traz a numeração brasileira, mas traz as correspondentes em outros países. Então é uma peça que, de repente, se eles quiserem levar, sei lá, para a Argentina, se eles quiserem levar, sei lá, para os Estados Unidos, eles conseguem, porque tem todas as numerações, né? Internacionais de peça, Uhum. né? E além disso, tem o range de produção dela. E aí eu falo, pessoal, gente, olha, tá vendo? É uma etiqueta que está muito recheada de informação e a gente nem percebe. Tem uma outra que eu brinco agora, que essa você não conhece. Eu falo do baldinho de pipoca. Quando a gente vai no cinema, a gente pode pedir para misturar pipoca doce e salgada, né? Tem um conceito no Analytics que eu posso tirar uma parte dos dados e separar para analisar. Então é como se eu pegasse aquele balde de pipoca doce e salgada e pegasse um pouquinho da salgada que está no meu balde e colocasse num saquinho menor e pegasse um pouco da doce e colocasse num saquinho menor para eu experimentar depois. Olha, coisa fantástica. Olha Ou só, seja, fantástico exemplo. Uhum, sim, eu sim. explico um conceito que é de filtros e divisões de dados, né, Uhum. subconjuntos de dados, que eu falo assim, gente, é o baldinho de pipoca. Mas os insights aparecem do nada na cabeça. Isso que é o mais engraçado, E né? E olha só que legal, né? eu Ela acho que é poder o livro pegar de isso e poder transformar isso em algo que vai ajudar as pessoas, né? Porque para ela é muito é, claro. Podia só ficar para ela, mas ela pega e compartilha isso com os outros. Então, quando a gente olha o uso dos talentos, isso é uma coisa bacana. Quando você consegue usar os talentos em prol das outras pessoas, olha como cresce, olha a possibilidade que tem, né? Então, todo mundo aqui, né? A gente está chegando no final da nossa conversa. Todo mundo aqui, se você está buscando, eu quero crescer, eu tô num momento difícil. Conversas como essas que eu tive com a Léo anos atrás, olha os frutos que foram gerando até hoje. Né? Você também pode ter oportunidade disso. Em breve a gente vai colocar à disposição de todo mundo um sistema em que vocês vão poder se inscrever. Então vocês compram o teste da Gallup, né? É importante você ter. Então ou você compra o livro, ou você compra online o teste, responde ele. Uma vez que você tiver seus 5 temas de talento, igual ela tem, né? Carisma, estudioso, comunicação, realização estratégico, você vai poder marcar, então, 1 hora de coaching gratuito com um dos coaches certificados. A gente vai ter uma agenda aberta, né? Então, a gente está disponibilizando aqui horas de atendimento para vocês. Né? Continue acompanhando os canais. Quando sair, a gente vai anunciar para todo mundo e colocar as regras. Né? Eu queria
agradecer aqui, Léo, nosso tempo está terminando, né? O Insta vai cortar, então a gente aproveita um pouquinho É, antes. Sua história é fantástica, pedir para todo mundo aqui, só né? eu que Querem falei, conhecer né? mais, acesse o perfil dela, ouçam mais, assim, é uma delícia sempre ouvir essas histórias, porque tem muita vida, né? A gente também tem muita história junto, então é É, muito divertido sempre rever, né? Queria parabenizar, né, por todas as suas conquistas, desejar muito sucesso aqui, né? E para você, né, que está assistindo a gente, busque se entender melhor, invista naquilo que faz mais sentido para você, que naturalmente vem, porque a diferença vai vir disso. Né? Para duas pessoas terem com o certeza. mesmo perfil, a chance é uma em 33 milhões, todo mundo é especial. Né? Então a gente queria agradecer aqui a presença de todo mundo que está assistindo. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Tenham uma ótima noite. Né? E aproveitem bem e não percam a live de amanhã. A Vanessa vai ter outra entrevista muito legal com a Raquel, que é uma organizer, tá bom? Boa Tá noite, gente. ótimo. Tchau, gente. Ó, agradeço, Caleb, tá? Mais uma vez. Desculpa eu ter tomado todo o tempo da live falando, né? Mas, gente, aproveite essa oportunidade de fazer seu teste. Acho que vale a pena. Quando você conhece, né, os talentos, vai ser mais fácil também de aplicar isso, né? Acho que o grande valor disso é você poder perceber como aplicar, né? Eu acho que isso não tem preço. Então, acho que tudo que eu faço hoje, eu percebo qual é natural, mas eu sempre fazia esse tipo de análise, né? Então, eu acho que é interessante, é legal. Quem tiver oportunidade de fazer, acho que o site do Kenshin aí, do Caleb, tem aí todos os talentos explicados, bonitinhos, acho que vale a pena, tá? Vocês acessarem e lerem. De repente, até você ler se já se identifica com algum, né? De repente é natural. Eu achava que comunicação estava entre os meus 5 talentos, porque isso sempre foi algo que eu sempre percebi em mim. E estudioso também. Eu sempre me vi uma pessoa assim, muito focada em estudo. Mas os outros para mim foram surpresas, né? Para mim eu achava que o comunicação seria o primeiro e não, é o carisma, que é aquela história da gente querer de quebrar o gelo em qualquer lugar que vá, né? Não importa com quem você está falando. Então, assim, eu posso falar com o presidente e posso falar com o faxineiro e quebro o gelo do mesmo jeito. Vou até falar uma outra. Esses dias eu estava na SPM e eu acabei conversando com o presidente da SPM sem saber que ele era o presidente. Ainda bem que eu não falei nada de mal. Bem, depois você tem que gravar uma live só para contar essa história, né? Ai, ai, ai. Mas, gente, aproveite, vá lá no site do Kenshin, lá do Caleb, e consulte seus talentos lá, mas faça o teste. Vai valer a pena. Obrigada, gente. Legal, gente. Valeu, Obrigado, boa Caleb. noite. Bom Boa descanso. noite Até para mais. todos. Tchau. Tchau, tchau.